mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Mas eu tô aqui para falar do Vasco, né, porque o jogo foi cancelado, tá buscando mais reforços, que mais aqui? Passa o seu like para você comentar a tua expectativa em relação aos reforços do Vasco. Thiago Mendes, Richarlison tem chance? Renovação do Coutinho? Renovação do Léo Jardim? Compartilha o nosso conteúdo e se inscreve no nosso canal. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, excelente notícia no Cruz Maltino. Felipe Coutinho permanece agora em definitivo. Na manhã dessa sexta-feira, o meio atacante rescindiu seu contrato com Aston Villa. No meio da tarde, o anúncio oficial, contrato renovado com o Vasco, agora em definitivo, por mais uma temporada, só para lembrar que o Coutinho estava no Cruz Maltino por empréstimo. Agora ele é jogador do Vasco, com o Vasco tendo 100% dos seus direitos econômicos. Importante contar que o contrato curto foi um pedido do atleta e a partir de agora o Coutinho passa a vestir a camisa 10. Expectativa enorme em relação à permanência do jogador, que agora não tem mais qualquer risco de deixar o clube. O Coutinho vinha treinando com o restante do elenco, graças a um aval do Aston Villa, que até amanhã dessa sexta-feira era dono dos seus direitos econômicos. Separei um trecho da declaração do Coutinho, depois do acerto com o Vasco, abre aspas, renovar meu contrato com o Vasco é um momento de muita felicidade. O Vasco é minha casa, é o lugar onde eu fui criado, estudei, cresci e onde eu e minha família amamos. Que seja um ano de muito trabalho com essa camisa e junto dos meus companheiros, fecha aspas. E aí, minha gente, tudo bem? Pois é, chegou o final de semana, foi cancelado o amistoso que o Vasco faria com o Montevideo Wanderers, né, neste sábado lá em Natal, só para atualizar. E vários relatos de torcedores, comentários aqui no nosso vídeo, de crianças emocionadas, chorando, porque, bom, seria um grande dia para todas elas, né? Ver o Vasco da Gama de pertinho em Natal, Felipe Coutinho, o Verratti, o Ryan, o Léo Jardim, né? Quem mais aí? Quem mais? O Paulo Henrique, que é um cara que eu gosto, né? Puma Rodrigues, outros bons jogadores que o Vasco da Gama tem, o Hugo Moura, o Jair, o Paulinho, enfim, atletas interessantes que ficam aí sem esse jogo. Além do Lucas também, que é outro grande jogador que o Vasco tem na sua equipe. Então, a gente fica chateado com tudo isso, além da questão técnica, prejuízo técnico para o técnico Fernando Diniz, que vai buscando o melhor para o Vasco da Gama. Até porque agora é Vasco e Botafogo, sábado, dia 12 de julho, 18h30, esse jogo, repito, lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha, e o torcedor em Brasília poderá ver um belo clássico. Nessa volta do Brasileirão, só para atualizar, o Vasco é o 13º colocado com 13 pontos e o Botafogo está na 8ª colocação com 18 pontos. E tem um nome aí que pode reforçar o Vasco, pelo menos o clube está tentando, que é o Richarlison, jogador que não está bem no Tottenham da Inglaterra e pode então trocar o Tottenham pelo Vasco da Gama. Ele é um torcedor, confesso, da equipe de São Januário. O sonho dele e do avô é jogar pelo Vasco da Gama e, de repente, está chegando essa hora da gente ver o Richarlison, o Pombo, jogar aqui de novo no Brasil e defender as cores do Vasco da Gama. O Wellington está fechado? Não. É um nome que surgiu aí na imprensa, inclusive meu amigo Fábio Azevedo tem informações lá no canal dele e eu fui dar uma apurada nesse assunto. A imprensa da Inglaterra diz que ele está fora dos planos do Tottenham para a próxima temporada e gostaria de negociá-lo. Vi também que o Vasco poderia usar o seguinte: olha, a gente não vai negociar o Ryan agora, mas a gente vai dar uma prioridade para vocês aí no Tottenham. E aí usaria o Ryan
como a possibilidade de negócio entre Vasco e também o Tottenham para ter o atacante Richarlison. Tudo que eu vi na imprensa estou trazendo aqui para vocês. Wellington, foi você que apurou? Não, não foi eu que apurei, mas eu trouxe primeiro porque eu acho que o Richarlison ainda tem muito a dar para o futebol e poderia ajudar bastante o Vasco da Gama nesse momento aí de reconstrução. O que você acha da ideia? Gosta dessa ideia aí de ter o Ryan continuando no Vasco e trazer o Richarlison, o Pombo, jogador que foi convocado inclusive para os 2 jogos de junho da seleção, na estreia do técnico Ancelotti, mas não se ouve bem. Estava parado e quando chegou nessa manhã a seleção jogou em São Paulo. Na zona mista ele demonstrava até uma pressa, porque estava indo para o Paraná ver o nascimento do filho dele. Então também estava com a cabeça nessa questão familiar. Bom, vamos falar sobre Felipe Coutinho, o nosso cria, o 10. Falei para vocês que ele vestiria a camisa 10, eu vou revelar por quê ele vai vestir essa camisa 10. Após uma conversa do Fernando Diniz, nosso treinador, com o atleta, o Vasco entendeu que o Coutinho está pronto para assumir a responsa. E foi assim, ó, a 10 é tua, a responsabilidade é tua. E eu quero aumentar ainda mais a responsabilidade, que já é grande, do Felipe Coutinho, que cresceu nesse início de trabalho com o Fernando Diniz. Contrato renovado, a gente tinha falado sobre isso, 1 ano, com a possibilidade de mais 6 meses, ou seja, ficar até o final de 2026, pelo menos. Alguns motivos. Vestir a 10 emblemática, que vem com a assinatura do Roberto Dinamite, no número, nosso eterno e maior ídolo da nossa história. Ser uma das referências técnicas dentro de campo, e o Felipe Coutinho está pronto para reassumir esse posto realmente. E sonhar com seleção brasileira, tudo dentro do seu tempo. Tudo isso faz parte de um pacote que convenceu o próprio Felipe Coutinho a ficar e a vestir a camisa 10 do Vasco da Gama. Acho que foi uma decisão acertadíssima da diretoria e um golaço, sim, porque é um baita reforço, ele crescendo nas mãos do Diniz. Viu o jogo de São Paulo. Quem viu o jogo de São Paulo já concorda comigo. Léo Jardim, nesta semana o contrato já está com ele para ele assinar. 4 anos, notícia exclusiva que trouxemos na terça-feira, mas tem alguns canais por aí que não gostam de dar crédito. Eu aqui não tenho nenhum problema. Eu dou crédito para todos os canais. A notícia foi do fulano, do ciclano. Eu dou, mas tem gente que não aprende. Isso já beira o mau caratismo, mas vida que segue. 4 anos de contrato, de 26 a 29, com a prorrogação para mais 1 ano. Ou seja, ele vai assinar 4 mais 1 para ficar 5 temporadas no Vasco. Pode acontecer alguma proposta, ele sair, mas um novo contrato de 26 a 29. Ele virando top 5 dos goleiros em termos financeiros. E também mais 1 ano de renovação automática e ele vai ficar no Vasco da Gama. Ontem, dando crédito, como tem que ser feito, o Vene Casagrande, sempre muito bem informado, garantiu que o Thiago Mendes chega na terça-feira, pois já até acertou e assinou eletronicamente o contrato com o Vasco. Eu fui apurar mais detalhes e um dirigente do Vasco me disse o seguinte, falou, olha, para mim, ainda não chegou essa confirmação de assinatura, mas a gente está aguardando realmente o Thiago Mendes na próxima semana. Aproveitei e perguntei sobre outros jogadores. Muito se fala do Alan Minda, já esquece. Hoje foi noticiado pelo... Deixa eu até ver quem foi que noticiou hoje, que eu estava olhando mais cedo. Andrés Gomes, isso, que o Vasco fez uma proposta pelo Andrés Gomes, do Rennes, da França. Uma notícia dada pelo Léo, na torcida vascaínos, do Luiz Amadeu, em parceria também, atualizando o que o Gilbert já tinha publicado. Eu procurei um dirigente do Vasco que desmentiu para mim. Falou, não tem nada, esquece, não tem a menor chance, não tem negociação nenhuma envolvendo Andrés Gomes. Vamos aguardar, respeito muito e dou crédito à fonte de quem apurou. Cada um apura realmente de forma correta. Antes de ir embora, quero falar sobre Richarlison. Ontem surgiu a informação de que os dirigentes já avisaram ao Richarlison que ele não vai ficar lá na Inglaterra. E aí, claro que o torcedor do Vasco, ele já vestiu a camisa do Vasco. Na Olimpíada, ele, Matheus Cunha,
né? Já vestiram a camisa do Vasco, o Ricardo Graça levou, na época, o Lucão e tal. Gente, eu conversei com algumas pessoas do meio que me disseram uma negociação muito difícil. Porém, o Vasco tem interesse. E aí perguntei para um dirigente do Vasco. Procede? A pessoa falou, não posso falar. Isso é um sintoma. Quando não procede, essa fonte me diz, não procede. Quando procede, não posso falar. Aí é um caminho que eu tenho que seguir. É uma negociação muito difícil, até porque o Richarlison tem mercado na Europa, ele está sob contrato, não é um jogador barato, mas ele sabe que precisa atuar. Jogar no Vasco da Gama deixaria-o perto do Carlo Ancelotti, por exemplo, se ele não conseguir uma prateleira que ele pretende dentro da Europa, que para ele seria o melhor dos cenários. O empresário dele acha muito difícil, até o Jorge Nicola, mais uma vez dando crédito, disse isso, que para o Vasco é muito difícil, e dentro do Vasco, por mais que já haja um planejamento de marketing, uma ideia de trazer o Richarlison para o Rio de Janeiro para 1 ano de contrato até a Copa do Mundo, mas todos tratam com muita cautela e sabem que é algo muito difícil de acontecer. Mas vamos esperar.